Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o final do capítulo 3 desta carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos estudar nesse programa os versículos 23 a 29. Diante da possibilidade de ver o seu rebanho na Galácia perdido e escravizado pela pregação inescrupulosa dos judaizantes legalistas, nessa preciosa carta, nós estamos vendo Paulo expondo de modo muito objetivo o seu evangelho, o verdadeiro evangelho. Essa carta que tem quebrantado e despertado a tantos corações contém verdades maravilhosas. Já no passado, muitos foram despertados por meio dessas palavras inspiradas. E Deus continua falando aos corações de milhares e milhões de pessoas que investem seu tempo para estudá-la com profundidade. Então, sob a iluminação do Espírito Santo, durante esses próximos minutos de estudo, esperamos que Deus também fale ao seu coração, fale aos nossos corações. Temos que nos lembrar que a chama da fé é ateada exatamente quando estamos em contato com esse livro sagrado, com esse santo livro, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, querido amigo, usando o seu poder e graça, possa falar a todos nós e transformar as nossas vidas, fazendo-nos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Você deve se lembrar que no último programa, quando refletimos sobre os versos 15 a 22, ali constatamos que a doação da promessa divina deve ser considerada prioritária quando comparada com a doação da lei. Você certamente também se lembra que até agora, nesse capítulo 3, Paulo demonstrou como ele vivia e como ele entendia o Evangelho. Então, nesse contexto, nós encontramos o apóstolo Paulo terminando as suas considerações a respeito do valor da lei. E a pergunta que surge e que deve ser esclarecida é, afinal de contas, nós cristãos, como devemos nos relacionar com a lei? Ou, de uma outra maneira, como nós cristãos devemos nos relacionar com a lei do Antigo Testamento? Eu creio que nesse capítulo, de certa forma, Paulo esteve respondendo essa importante questão. Mas, eu devo admitir, não é uma resposta simples, mas precisamos entendê-la corretamente. A lei são as orientações, as regulamentações e as obrigações que Deus revelou a Moisés, provavelmente através de anjos, cerca de 430 anos depois de ter firmado a sua aliança com Abraão, quando então ele lhe prometera um descendente especial, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, vamos entender bem essa questão. Como que nós devemos nos relacionar com a lei? Em primeiro lugar, é importante notarmos que Deus justificou Abraão bem antes da lei existir. Portanto, nesse capítulo, Paulo argumentou que a obediência à lei não era a base para o relacionamento do homem com Deus. A fé sempre foi e continua sendo a base do relacionamento que o homem deve ter com Deus. Em segundo lugar, é importante também constatarmos que a lei nunca tomou o lugar da fé. Ela nunca foi dada para os israelitas com o propósito de levá-los à salvação. O papel da lei, na verdade, foi mostrar aos israelitas e a todo ser humano que todos nós estamos bem aquém dos padrões estabelecidos por Deus. Em terceiro lugar, é importante notarmos que a lei revelou o pecado com o propósito de mostrar a nossa desesperança e nos apontar o caminho para Cristo, como a única esperança, como a única maneira de vencermos o pecado que nos separa de Deus. Em quarto lugar, devemos lembrar que em Romanos 7, 12 e 14, Paulo considerou a lei como santa, justa e boa, além de ser espiritual, quando a utilizamos de modo correto, segundo a vontade de Deus. Em quinto lugar, é preciso ressaltarmos que a lei, sendo usada como meio para se obter a salvação ou para impressionar os outros, ao invés de ser bênção, ela se torna maldição. Em sexto lugar, devemos estar conscientes de que não podemos desprezar a lei, pois ela demonstra o que Deus considera importante, revelando o seu caráter santo, justo e amoroso. Por isso, o seu valor é perene, é eterno,
pois ela nos apresenta princípios eternos de uma vida digna. E em sétimo lugar, é inegável que temos que considerar que nós, cristãos, não somos mais obrigados a obedecer à lei para alcançar algum mérito diante de Deus. Na verdade, querido amigo, o cristão maduro se relaciona com a lei cumprindo-a em obediência aos seus princípios, mas na capacitação dada pelo Espírito Santo e como um ato de gratidão pela justificação alcançada pela fé. É assim que devemos nos relacionar com a lei. E a partir desses esclarecimentos, nesse final de capítulo 3, o apóstolo Paulo demonstra que temos uma nova relação com Deus. Porque cremos, somos filhos de Abraão, mas muito mais do que isso, somos filhos da promessa, portanto, filhos de Deus. E como filhos, temos bênçãos relativas a essa nova posição. Ora, diante dessas colocações, o título que eu sugiro para esse último parágrafo do capítulo 3 é o seguinte: As bênçãos da filiação. É simples, é curto, porém bem objetivo. As bênçãos da filiação. Nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo e em toda a época do Novo Testamento, era costume que nas famílias abastadas, os pais colocassem seus filhos debaixo da supervisão de empregados responsáveis e de confiança. Normalmente eram servos já idosos. Esses servos, esses escravos, eram chamados de tutores, ou mestres das crianças, ou ainda pedagogos. A palavra pedagogos é a palavra grega. Esses servos não eram os professores. Os mestres eram os didáscalos. Esses tutores, esses servos, eram responsáveis pela condução da criança até o local onde estavam os professores, onde estavam os didáscalos. Mas esses servos também eram responsáveis pela educação moral e eram responsáveis também até pelo bem-estar espiritual e pela disciplina da criança, que às vezes até envolvia punição. Essa era uma escolha dos pais e eles tomavam essa decisão de modo livre e espontâneo, querendo dar o melhor para os seus filhos pequenos. A criança, o filho desse senhor abastado, ficava então sob a autoridade daquele servo, daquele pedagogo, daquele mestre das crianças, até que esse filho chegasse à idade da maioridade. A responsabilidade desse servo continuava até determinado tempo, isso é, até aquele filho se tornar maior de idade e responsável pelos seus atos. Depois de se tornar um cidadão adulto e responsável diante da comunidade, a autoridade e a responsabilidade daquele tutor terminava. Portanto, essa autoridade que o pedagogo, o mestre das crianças, tinha sobre o filho do seu senhor, era apenas temporária. Enquanto fosse criança e menor de idade, o pedagogo tinha toda a autoridade sobre o seu senhor. Filho do seu senhor, porque ele também, quando fosse maior, seria senhor daquele escravo. Essa autoridade, entretanto, era passageira e temporária. A maioria dos judeus piedosos nos dias do Novo Testamento consideravam a lei como um capataz, como um empregado com autoridade, cujas ordens deveriam ser obedecidas integralmente, correndo-se o risco de ser punido pela desobediência. Paulo, então, usando essa ilustração comum, comparou a situação das famílias abastadas que tinham seus tutores com a situação do homem diante da lei. Paulo, usando essa ilustração corriqueira, mostrou que o papel da lei foi nos conduzir até Jesus, e ela cumpriu o seu papel até que encontrássemos o verdadeiro professor, isso é, o Senhor Jesus. A autoridade da lei cessou quando chegamos até Cristo. Com a finalidade de mostrar o papel da lei, Paulo disse que a lei serviu para os imaturos no conhecimento de Deus, enquanto o sinal de maturidade é a fé no plano salvífico de Deus. A criança, filho do Senhor, e que de direito é também Senhor, mas que ainda está sob os cuidados e sob a responsabilidade dos tutores, é, em certo sentido, escravo do tutor, devendo-lhe obediência, embora seja por direito Senhor
do tutor. Por isso Paulo disse, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Capítulo 4, 3 a 5, que nós vamos estudar posteriormente. Assim, querido amigo, essa filiação nos dá uma nova posição em Cristo. E tudo isso acontece pela fé. Essa nova posição de filhos é obtida pela fé. Ao invés de ficarmos escravizados a esse tutor temporário, podemos experimentar a liberdade da filiação, pois temos um novo relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, diante disso, creio que o resumo e o princípio desse trecho final do capítulo 3 pode ser expresso através da seguinte afirmação teológica. Todo cristão libertado do domínio da lei, por sua nova posição em Cristo, pode experimentar as bênçãos da filiação. Eu repito, então, essa é a síntese, essa é a afirmação teológica de Gálatas 3, 23 a 29. Todo cristão libertado do domínio da lei, por sua nova posição em Cristo, pode experimentar as bênçãos da filiação. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 bênçãos relativas à filiação pela nova posição que temos em Cristo. E a primeira bênção que temos por essa nova posição, ela mostra que antes éramos subordinados, mas agora somos filhos. Versículos 23 a 26. Conforme dissemos anteriormente, o verso 23 nos mostra que estávamos sob a tutela da lei, que tinha a função de nosso tutor. Mas isso tudo aconteceu antes que viesse a fé, e a necessidade da fé foi confirmada quando o Senhor Jesus veio e se entregou por nós. No verso 24, provavelmente, a sua versão menciona que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E essa palavra aio é a palavra que mostra a lei como tutor, como pedagoga, como aquele servo, como aquele escravo que toma conta do, em português, do senhorzinho, do patrãozinho, até que ele fique maior de idade. A finalidade da lei de Moisés, que a ninguém salvou, foi colocar a todos debaixo da maldição. Na sequência do verso 22, onde lemos que ela encerrou todos debaixo da condenação do pecado, estávamos então todos perdidos e declarados condenados à morte. Porém, o seu papel foi uma preparação para a fé, para Cristo, para a graça. O papel da lei, então, foi nos conduzir a Cristo, para que nele sim fôssemos justificados pela fé. O papel da lei, então, foi por um tempo limitado, como nós vamos ver no versículo 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E por isso seu papel cessou depois que Cristo veio. Era isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem, considerassem e também praticassem. Eles estavam livres da lei. Assim, estamos nós também hoje, se de fato crermos em Jesus e no seu sacrifício por nós. Quando o filho se torna maior de idade, ele mesmo vai sozinho ao professor. Mas muitos ainda não dispensaram a lei, estão submissos a ela. Há quase 2000 anos de cristianismo, há quase 2000 anos que a lei nos introduziu à fé, mas temos muita gente querendo se justificar pela obediência à lei. É espantoso. Mas essa é a realidade, embora a Bíblia diz claramente, como em outras partes, que a lei já cumpriu o seu papel que tinha a desempenhar, trazendo-nos até a fé, muitos ainda continuam tentando se justificar pela obediência à lei. E o verso 26, então, nos mostra a grande bênção que temos, nos mostra a bênção da filiação. Assim constatamos a superioridade da fé. Jamais seríamos filhos de Deus se ficássemos sob a lei. É a fé que nos transforma em filhos de Deus. Querido amigo, permita-me perguntar-lhe, você já é filho de Deus? Você já usufrui dessa nova posição em Cristo? Espero que a sua resposta seja positiva. A segunda bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes não éramos identificados, mas agora somos batizados. Veja o versículo 27. Vamos analisar as diversas frases desses próximos versos.
Em primeiro lugar, temos essa frase, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ou como disse o próprio Paulo, em outras palavras, pela instrumentalidade do Espírito, todos nós fomos imersos em um só corpo. 1 Coríntios 12, 13. Querido amigo, aqui Paulo se refere ao batismo espiritual. Não se trata do batismo com água, nem nas águas, mas refere-se à identificação com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando alguém confia no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faz esse papel. Ele apanha o crente e o mergulha no corpo místico de Cristo, identificando-nos com os demais irmãos, identificando-nos com o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse corpo de Cristo há lugar para todos indistintamente, gentios e judeus, sendo a única condição é vir a Cristo pela fé. Pois o batismo aqui pressupõe uma declaração de fé. Essa é a realidade da sua vida? Essa é a sua experiência? Querido amigo, permite-me perguntar novamente. Você faz parte já do corpo de Cristo? A terceira bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos despidos, mas agora estamos revestidos. Veja também outras palavras, outra frase do versículo 27. A frase final desse versículo diz assim: de Cristo vos revestistes. E essa expressão é muito especial, pois ela trazia e traz ainda um significado muito peculiar. Quando um jovem grego ou romano atingia a maturidade, quando o filho dessa família abastada chegava a se tornar adulto, ele recebia uma nova roupa. Uma roupa de adulto. Essa iniciação na idade adulta era simbolizada com o recebimento de uma nova muda de roupa. Assim, a partir dali, ele estava revestido com uma nova roupagem, com a nova roupa da liberdade, que exigia também responsabilidade. É disso que Paulo está falando. Essa nova roupa do cristão, esse revestimento de Cristo, é a vida do cristão manifestando no seu dia a dia maior semelhança com seu Senhor, com Jesus Cristo. Querido amigo, espero que você manifeste essa nova roupa no seu viver diário. Que as pessoas possam olhar para você e perceber que você está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Espero que elas vejam em você que você tem se revestido de Cristo. A quarta bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos divididos, mas agora estamos unidos. Veja o versículo 28. Lemos então nesse verso o seguinte: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo aos Gálatas que não fazia diferença mais se a pessoa era judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Ora, por que Paulo diz isso? Ora, porque todos são um em Cristo. Paulo disse que não havia mais divisões étnicas, judeus ou gentios. Não havia mais divisões sociais, escravos ou livres. E não havia mais divisões de gênero sexual, homem ou mulher. Todos somos unidos em Cristo. Fazemos parte de um corpo apenas. Aqui temos então a única maneira de se acabar com o racismo e com os preconceitos de todos os tipos. Tenho ouvido muitos dizerem que o Brasil é um país sem racismo racial. Pode ser verdade, mas certamente temos que admitir que o racismo social é mais presente em nosso meio. Nós precisamos reconhecer isso. E isso nós vemos nas nossas próprias igrejas. Mas Paulo diz, todos vós sois um em Cristo. Não importa a cor da nossa pele, não importa o muito ou o pouco que temos, sejamos pobres ou ricos, homens ou mulheres, numa cultura machista como temos, não faz diferença. Querido amigo, por meio do Evangelho, por meio da fé em Cristo, pertencemos todos a um corpo só, a Cristo. Querido amigo, qual tem sido a sua experiência nesse sentido? A quinta bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos em Adão, mas agora estamos em Abraão. Versículo 29. E se
sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo diz aqui é significativo. O que distinguia o indivíduo não eram essas discriminações humanas. O diferencial, o que distingue é a fé ou a incredulidade. Somente herdará a promessa feita a Abraão quem chegar à fé, quem chegar ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Só os crentes são os verdadeiros herdeiros da promessa. Essa é a bênção da filiação. Querido amigo, eu espero que você já esteja desfrutando essa bênção da filiação. Você é um filho de Deus? Você é um filho da promessa? Você tem certeza da herança em Cristo? Espero que as suas respostas sejam positivas. Que Deus te abençoe, que você possa avaliar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.